Olha, o nosso sistema tributário ele tem uma série de distorções, né? Ele é injusto, ele tem uma complexidade muito grande, ele gera uma insegurança jurídica muito grande, quer dizer, o empresário nunca tem certeza, ou todos nós, a gente nunca tem certeza se está pagando direitinho os impostos, porque as regras mudam, às vezes com efeito retroativo, é difícil acompanhar, as empresas têm que ter exército de contadores, advogados, enfim, para acompanhar todas as mudanças, e né, é um sistema injusto, precisaria aumentar a progressividade, quer dizer, de fato, fazer com que quem tem mais renda pague mais. Então, o tamanho do problema é enorme. A decisão de começar por um imposto, criando esse chamado imposto sobre o valor agregado, quer dizer, a cada etapa da produção, você vai pagar o imposto daquilo que você adicionou de valor àquele produto, né? E tributar o consumo e não o produto em si, né? Não é aquela coisa, sapato paga uma coisa, água de cheiro paga outra, perfume paga outra, sandália de borracha paga outra. Não é isso, é a ideia do consumo, qualquer que seja, ainda que alguns itens possam ter tratamento especial, alguns bens de consumo tenham tratamento especial, mas é tributar todo mundo, bens e serviços, isso seria um tremendo avanço. É natural que os setores reajam, né? Vejam, são anos, muitas vezes, que você tem ali decisões de investimento que foram feitas em função de um benefício tributário, em função de uma regra especial, de uma exceção. É claro que o desmonte ele não é fácil, né? É claro que não é, mas esse norte ele precisa ser colocado. E o nó é político. Claro que cabe a quem está na linha de frente, fazendo pesquisa, o próprio governo, abrir os dados o máximo possível. Temos estudos para isso, porque a classe política, para tomar a decisão, ela também precisa estar amparada de estudos técnicos de qualidade. Sabe que não tem uma bala de prata que vai fazer o Brasil ter uma puxada de crescimento, mas eu não tenho dúvida que o sistema tributário seria um passo largo. Bom, esse crescimento, que essa arrecadação seja que os ganhos que o país possa ter, que isso venha também de um pente fino, quer dizer, uma melhor alocação dos gastos públicos, porque é ali que a gente vai fazer a diferença em termos de justiça. Nós estamos nos preparando aí para uma saída, vamos dizer, dessa pandemia. Nós precisamos ter elementos para estimular a retomada da economia. E como nós não somos um país que temos uma condição fiscal para fazer grandes estímulos, nós precisamos de outros elementos para retomar um tema que há décadas está parado no Brasil, que é a produtividade da nossa economia. E hoje nós temos uma insegurança jurídica que é recorde em termos de padrões mundiais. Quem conhece empresas que operam em diversos países sabe que o contencioso tributário hoje, as causas tributárias hoje no Brasil são recorde comparadas a qualquer país do mundo. Nós temos duas propostas, uma na Câmara, uma no Senado, muito avançadas, muito bem feitas, que eu tenho a impressão que nós não podemos mais postergar, sob pena de estar realmente prejudicando a maioria da população brasileira em detrimento de alguns grupos de interesse que querem preservar essa situação. Uma situação que tem incentivos setoriais, uma situação que tem benefícios específicos a grupos e não atende à maioria da população. A reforma tributária vai trazer crescimento, vai trazer emprego e uma distribuição mais equitativa dos impostos, fazendo com que quem ganhe mais possa pagar mais. O problema é que nós perdemos, e aí eu falo pelo lado das lideranças empresariais, nós perdemos representação que pudesse falar em nome do Brasil.
o que a gente vê é um conjunto de associações defendendo interesses específicos do setor A, B, C ou D. Essa falta de uma liderança que represente o Brasil, os interesses da população brasileira de uma maneira mais ampla e não os interesses setoriais, é o grande problema que amarra. De forma absolutamente inédita, foi possível se chegar a um consenso no âmbito dos secretários no tocante a adotarmos um modelo de IVA, o princípio do destino. Isso jamais havia acontecido nesses 30 anos, né, de discussões acerca da reforma tributária. E nós conseguimos, sim, encaminhar, inclusive foi protocolizado um substitutivo, a PEC 45, que vem tomado o desenho da PEC 45, trazer, eu diria, as aspirações dos estados. Nós temos um desenho tributário, a partir da Constituição Federal, absolutamente inacabado. Então, nós temos uma ausência de diversas leis complementares pretendidas e indicadas pela Constituição para colmatar o sistema tributário que jamais foram feitas. Não vivemos uma guerra fiscal apenas no ICMS. A lei complementar 87 e 96, hoje, ela é trágica, ela já deveria ter sido alterada. Graves problemas que hoje são levados aos nossos contenciosos e que realmente nós achamos inaceitável o tamanho do contencioso nacional, eles poderiam ser solucionados com alterações na nossa lei complementar. Até hoje, com 32 anos de atraso, nós não temos uma lei complementar que trate do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação nesse país. É um imposto que é subtributado. A neutralidade tributária, logicamente, é um desejo de todos nós. Mas nós precisamos também confrontá-los com o objetivo fundamental da nossa República, que é reduzir desigualdades sociais e regionais. Eu fico imaginando, quando a gente tem uma única unidade da federação que tem 1/3 do PIB, quer dizer, praticamente um buraco negro que absorve tudo e que tem uma pujança, como é o caso, né, de São Paulo, que passa a ser um congregador muito grande. E aí você tem, aqui no Nordeste, metade do PIB per capita da região Sudeste, por exemplo. Então, você fica também a imaginar se esse grande mercado consumidor não estará aqui, se essa neutralidade vai ser observada, qual vai ser o poder de atração dessas regiões, se isso daí não vier junto com um plano de desenvolvimento nacional. A gente tem que separar, acho que, duas frentes da reforma tributária. Uma é como a gente desenha melhor o sistema tributário, como a gente cobra melhor os impostos, né, para tornar a vida das empresas mais fácil, as regras tributárias mais previsíveis e a carga tributária mais transparente para quem efetivamente paga, que é o consumidor final, o contribuinte, de fato. E outra agenda é a agenda de carga, né? A agenda de redução de carga tributária, ela é uma agenda diferente da agenda de redesenho do sistema tributário. Um tripé, provavelmente os economistas não vão concordar, mas pela minha experiência de tributarista, a gente tem sempre um tripé que tenta equilibrar as três principais características do sistema tributário, né? Ele tem que ser simples, ele tem que ser neutro, não intervir na atividade econômica, e ele tem que ser mais igual. A gente tem que investir nesse movimento de reforma tributária, nesse processo, independentemente de quando vai ser a aprovação. A gente tem que investir mais em diagnósticos baseados em dados, em pesquisas sérias, para que, sobre diagnósticos consensuais, a gente consiga construir soluções que equilibrem esse tripé. A gente precisa parar de pensar os setores econômicos como caixinhas. E isso vale para o setor de serviços e para a indústria, que também precisa ressaltar, eu acho que mais ainda, o papel do setor de serviços na sua modernização, nessas operações B2B. E vale também um recado aí bem duro para os municípios, porque se a gente conseguir o consenso do lado dos estados, se a gente está trabalhando muitas informações, dados e clareza para poder mitigar essa insegurança justa do contribuinte das empresas, a gente não tem conseguido a mesma coisa com os municípios.